De onde será que as doenças vêm? Como elas aparecem? Mas eu também começo a pensar em outra coisa, na dualidade, né? Se a gente tem a doença, a gente tem a saúde. E de onde a saúde vem? De onde ela aparece? Essas são questões que realmente são difíceis de responder. A gente realmente suspeita, mas a gente não tem certeza e muitas vezes a gente não entende os mistérios que a vida traz para nós, né? De como as coisas aparecem, de como elas surgem, de como a gente tem saúde e ao mesmo tempo tem doença, e essas coisas oscilam, essa dança que é a dualidade que a gente tem o tempo todo na vida. Mas a gente tem caminhos, caminhos que a gente busca, caminhos que a gente compreende algumas coisas. E um desses caminhos são as nossas raízes. Então, as raízes, como numa árvore, elas antecedem o tronco, os galhos, os frutos, as flores. Então, as raízes, elas antecedem isso. E de onde surgem as raízes? Elas surgem das sementes. Então, de uma semente, começam a crescer primeiro as raízes, e essas raízes vão ganhando força, vão ganhando estrutura, até que é possível o tronco começar a crescer, e esse tronco começa a formar os galhos, as folhas, as flores, os frutos e assim por diante, até que eles se secam, caem e a vida continua se renovando. E muitas vezes, quando a gente olha uma árvore, a gente vê os galhos, a gente vê uma árvore ou uma planta, e a gente começa a perceber que as folhas começam a adoecer, que os galhos começam a secar, e a gente começa a perceber que aquela planta, que aquela árvore está doente. Ela, a vida dela está diferente, ela está demonstrando sintomas, demonstrando questões que elas estão doentes. Onde está a doença dessa árvore? Talvez lá na raiz. Seja lá na raiz dela que nós temos que procurar, que nós temos que tratar. Então a gente tem que abrir a terra, cavocar aquela terra e ir lá na raiz e entender se existem raízes que estão doentes e tratar as raízes dessa árvore, dessa planta. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, não adianta tratar os galhos, as folhas, colocar lá um remédio, colocar um medicamento ou fazer alguma coisa, né, colocar um nutriente nessas galhos e plantas, porque o problema ele está vindo lá na raiz. Então, no ser humano, em nós, é a mesma coisa. Nós temos muitas vezes que buscar as nossas raízes, e as nossas raízes estão nas nossas memórias inconscientes, as memórias que a gente herda dos nossos antepassados. O que a gente é, o que a gente desenvolve, né? Quantas vezes você não ouve dizer assim, nossa, fulano falou que eu tô parecido com meu pai, ou parecido com a minha mãe, parece que eu tô com os mesmos jeitos. Ou você que tem filhos e que começa a perceber, né, filhos, sobrinhos, experiências que a gente tem, né, de conhecer as crianças, e a gente começa a olhar essas crianças e você fala, nossa, ela tá fazendo algo que eu fazia, ela tá fazendo algo que a pessoa fazia, o jeito que ela fala, às vezes algumas atitudes, e a gente fala, mas de onde veio isso? Sendo que eu não ensinei, sendo que ela não aprendeu com alguém. Provavelmente das suas raízes. E essas raízes são as nossas memórias inconscientes que a gente herda, as memórias genéticas que a gente herda por adaptação biológica. E nessas raízes a gente tem as riquezas, a cultura, as alegrias, mas a gente também tem a dor, as doenças, as infelicidades, as pobrezas. Então a gente herda tudo. E quando a gente tem isso nas nossas memórias inconscientes, que são as nossas raízes que vão nos moldando e nos ajudando a nos desenvolver e a gente se tornar esse tronco, esses galhos e gerar frutos que vão continuar, a gente está trazendo isso tudo junto. E o nosso inconsciente se manifesta de várias maneiras, de várias formas. E uma dessas maneiras é a doença, é o adoecimento. Então, olhar para as nossas raízes é fundamental. E a constelação familiar é a técnica que pode ajudar muito a gente olhar para essas raízes. Então, a gente busca, a gente encontra através da constelação essas raízes, essas onde está o problema, lá na raiz. E a gente trata isso, processo.
Quer dizer que vai resolver todos os seus problemas? Não, mas pode ajudar a tratar muita coisa que você vem carregando aí no seu dia a dia e nem percebe. E como isso acontece, né? Como a gente pode explicar a constelação familiar? Como a gente consegue tratar algo que está fisicamente aparecendo e como que isso muda no corpo? A explicação, pessoal, mais palpável que a gente poderia ter seria dizer que a gente muda uma memória, a gente muda a estrutura de uma memória. A memória ela é formada por um peptídeo e quando ela tem o ópio, que é a emoção, ela ganha impacto. O ópio ele é volátil, como ele vem, ele vai. Então, através de uma ressignificação, o ópio pode sair. Então, aquela emoção ruim, aquela emoção que estava causando um problema, ela sai. E aí a memória passa a ser neutra. Essa é uma explicação talvez mais científica que a gente possa compreender racionalmente o que acontece numa constelação. Mas a gente pode dizer que a constelação é o estudo do fenômeno. A gente não tem muitas vezes como explicar porque ele acontece, mas a gente observa que ele acontece. Então é a fenomenologia. A gente observa as suas ações, a gente observa os seus efeitos através da melhora, através das respostas. Então a gente pode dizer que é um campo de memórias que está sendo atuado, que está sendo exposto, e através do fenômeno elas vão melhorar. Essas são duas explicações que a gente pode ter para os efeitos da constelação. Eu diria um exemplo disso seria como a gente dizer sobre o vento. O vento, você percebe ele como? Através do que você sente. Você sente um vento. Eu sinto que tem vento, mas eu não sei por onde ele chega, eu não sei para onde ele vai, mas eu o observo pelos seus efeitos. Seria mais ou menos assim dizer como a constelação atua. É uma técnica séria que ajuda muito a gente a desbloquear memórias que estão no nosso inconsciente e que vêm dessas raízes antepassadas, genéticas, sistêmicas, dos nossos antepassados. São as nossas raízes que precisam ser tratadas. Então, se tem uma técnica que pode ajudar a melhorar muita coisa na sua vida em relação a essas questões, quando as questões que estão aparecendo, uma doença ou um problema, ele tem uma raiz sistêmica, uma raiz genética, uma memória genética, realmente a constelação vai ajudar. E a gente testa isso, a gente tem meios para testar essas memórias e ver se elas realmente são, né, memórias que estão com um vínculo que a gente chama sistêmico, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.